Por que pensais mal em vossos corações? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A paz do Senhor Jesus, que excede todas as coisas, esteja e permaneça para sempre em nossos corações. Amados do Senhor, hoje então dando continuidade ao capítulo 9, estamos aqui no versículo 4. E também é um versículo que nos mostra algo que geralmente passa despercebido nos nossos corações. Na grande maioria das vezes, isso acontece e é importante nós corrigirmos isso. Sabemos muito bem que Deus não vê conforme as aparências. Deus vê o nosso coração. Deus sabe de tudo que está ali presente no nosso interior. E o próprio Salmo também, que é tão famoso, fala que o Senhor sonda os nossos corações, nos conhece por dentro, sabe tudo que pensamos, conhece tudo a respeito de nossas vidas. Se de fato nós queremos ser íntimos do Senhor, se queremos viver um progresso espiritual verdadeiro, se queremos estar sempre compromissados em arrancar tudo dos nossos corações que não tem origem em Deus, que não faz parte dos seus planos e dos seus projetos, e para piorar a situação, se nós praticarmos indubitavelmente, nós vamos nos afastando do Senhor. Uma coisa que precisamos corrigir com urgência é o ato de pensar mal. Como assim, Márcio? É uma coisa tão natural, todo mundo faz isso. Sim, meus irmãos, esse é o problema. Não é porque todo mundo faz isso que a coisa esteja certa. Eu estou degustando a biografia final, a biografia definitiva de São Padre Pio. É um livro que eu indico todo mundo a ler. Ele foi lançado pela editora Minha Biblioteca Católica e deve ser aqui a quarta biografia, mais ou menos, que eu leio sobre São Padre Pio. As outras biografias, elas tinham ali sempre por volta de uma média de 200 páginas. Essa tem 603 páginas e, inclusive, o autor teve acesso aos arquivos secretos do Vaticano, da época em que São Padre Pio sofreu uma inquisição, em que a igreja investigou sobre os estigmas dele e se eram de origem divina ou não, se aquele homem era santo ou um charlatão. Riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo mesmo o livro. Padre Pio, meus irmãos, ele foi muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, injustiçado por padres ali da cidade de San Giovanni Rotondo e aos arredores, pelo bispo ali do início da década de 1920, final de 1910, que inventavam mentiras a respeito dele. Isso chegava ao ouvido de Padre Pio. Padre Pio sofreu inúmeras reprimendas da Santa Sé por causa disso. E um dos seus braços direitos, chamado Brunato, ele monta então um dossiê, porque aqueles padres eram padres corruptos. Eram padres que tinham vida devassa, inclusive o próprio bispo. Então o Emanuele Brunato, ele monta um dossiê, e ali ele leva a Santa Sé e fala que se as penalidades sobre Padre Pio não fossem retiradas, em cima das penalidades que havia ali, Padre Pio tinha sido proibido de rezar missa pública, ele tinha sido proibido de estar em contato com seus filhos espirituais, de atender confissões e até mesmo de abanar o lencinho lá da janela lá do convento. Então ele estava numa total reclusão. E o Emanuele Brunato falou, que se eles não tirassem essas penas injustas de cima de São Padre Pio, na época não era São, era apenas Padre Pio, ele iria lançar tudo aquilo numa editora.
Então, Padre Pio, quando soube de tudo aquilo, ele mandou uma carta para o Emanuele Brunato, falando para ele, pelo amor de Deus, que não fizesse nada daquilo, porque nós não podemos falar mal daqueles que estão acima de nós na hierarquia da igreja. Na verdade, nós não podemos falar mal de ninguém e nem de pensar. E aí eu fiquei pensando, quantas vezes nós fazemos maus comentários a respeito das pessoas ao nosso redor, a respeito de padres, a respeito de bispos, a respeito até mesmo do próprio Papa. Quantas vezes nós mesmos ultrajamos aquilo que é santo, aquilo que o Senhor tem como sua esposa, a Santa Igreja Católica. E não apenas na igreja, Não apenas os membros do clero, mas todas as pessoas que pensamos mal, todas as pessoas que tecemos maus comentários, que são filhos de Deus. Então aqui neste versículo Jesus pergunta, por que pensais mal em vossos corações? Compreendamos muito bem, aqui é claro que eu estou me colocando também nessa reflexão, mas todas as vezes que nós temos aí uma pitadinha de maldade em nossos pensamentos, isso não pode vir de Deus. Isso é pura sugestão do inimigo que tenta manchar o nosso interior e nós precisamos fazer algo para mudar isso. Precisamos fazer penitência. Precisamos confessar esse pecado. Precisamos buscar fazer atos de reparação, porque nós precisamos ser inteiramente do Senhor Jesus. Fala, Senhor, que o teu servo escuta.